Olá, gente. Estamos hoje começando mais um Aquilombar, esse projeto que é realizado pela Fundação Lá Campos e Marielle Franco, que tem a perspectiva de dar voz e vez às vozes que não são ouvidas na nossa sociedade. E o projeto Aquilombar, ele trata a partir da perspectiva racial, que é importante olhar, né, através dessa perspectiva, como foi a formação social, econômica e histórica do nosso Brasil. E hoje, vocês estão vendo que a gente está fazendo num formato diferente, a gente está fazendo no formato de entrevista, a gente sempre faz no formato de live. E nosso primeiro convidado para esse formato aqui hoje é uma pessoa na qual eu tenho muito respeito e admiração por sua luta e sua história como intelectual orgânico do movimento negro, o professor Denis de Oliveira, na qual eu vou passar a palavra para se apresentar, porque como vocês sabem aqui no Aquilombar, a gente sempre diz, né, aquele provérbio africano, que enquanto os leões não contarem a sua própria história, a narrativa vai ser sempre a do caçador. Então é importante conhecer o professor Denis Oliveira pela voz dele. Professor Denis, quem é o professor Denis de Oliveira? Olá a todos que estão nos assistindo, todos e todas, né? Olá, Tiago. Bom, eu sou jornalista, sou professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, sou também militante do movimento negro, já mais de atividade que atua mais no campo da formação, de lideranças sociais, né? E, ultimamente, eu tenho debatido a questão do racismo estrutural, as teorias decoloniais, né? Esses conceitos que ajudam a explicar o Brasil, diagnóstico ao Brasil, e principalmente apontar quais perspectivas de transformação social do país. Ah, massa, professor. Então, a gente convidou o professor Denis muito por uma perspectiva de tentar fazer um debate sobre um tema que a gente ouve muito falar nesse muito período, né? Um conceito que sempre que a gente está em espaços fazendo debates sobre o quanto o racismo impacta na nossa sociedade, ele sempre vem sendo apresentado, que é o conceito do racismo estrutural. E aí já aproveito também para mostrar o livro do professor Denis de Oliveira, que foi produzido junto com a Dandara, do nosso companheiro Juninho, mandar até um abraço para o Juninho aqui, e que a gente queria debater esse conceito, né? A gente já tem algumas obras, né, que debatem sobre isso, uma das mais conhecidas é do professor Silvio de Almeida, Uhum. né? E aí a gente queria também ver o que lhe provocou. Estava lendo a sua introdução do livro, e aí você deixa evidente que resistiu muito em escrever sobre o tema, né? Inclusive apontando que já tem alguns intelectuais orgânicos também que já vêm escrevendo sobre o tema, né? O Fábio Nogueira, o próprio Silvio de Almeida, entre outros e outras. E aí o senhor também, mas em um determinado momento, se sentiu impulsionado a também fazer esse debate. E aí eu queria entender o que é o que levou e como o senhor encara essa questão do racismo estrutural na história do nosso país, né? Como ele, de certa forma, fundamenta, inclusive, o processo de exploração sistemática que existe no nosso país. Então, Tiago, acho que foi uma provocação, né? Na verdade, o Juninho fez isso, né? O Juninho da Dandara, né? Porque é o seguinte: os motivos que no começo me fez resistir um pouco a não falar sobre racismo estrutural, mas fazer uma obra sobre racismo, é isso que você comentou agora, né? Acho que tem um grande. Isso é muito bom, né? Nós temos uma geração aí de jovens intelectuais produzindo muita coisa boa, né? O Silvio, por exemplo, né? Um grande amigo, o Fábio Nogueira, né? Outro amigo queridíssimo, o Marcos Farias, a Cristina Uchoa, a Eliette Barbosa, falando sobre mulheres negras, enfim, tem um Flávia Rios, né? Então nós temos aí uma geração de intelectuais, homens, mulheres, negros aí, que tem Uhum. feito o trabalho que eu acho que é exemplar, né? Então eu vejo assim, acho que já tem uma galera falando bem disso aí, né? E a segunda coisa que eu tenho uma preocupação, que existe uma certa gratificação temática, né, aos intelectuais negros, né? Então, nos últimos tempos, eu sou jornalista, eu sou doutor em comunicação, pesquisador em comunicação. As últimas obras que eu lancei, inclusive, elas vão no campo do jornalismo da comunicação, né? Eu lancei em 2017 a obra Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. No ano passado, eu lancei um livro didático sobre jornalismo, né? O estudo, Iniciação ao Estudo de Jornalismo. Tenho feito essa discussão. Então, porque eu acho que, assim, todos os intelectuais negros e negras, né, eles têm condições de intervir em qualquer debate. Então, debate na jurídica, na área da comunicação, da cultura, das ciências sociais, das matemáticas, das ciências da saúde, assim por diante, né? Então,
Isso que também era outro foco de resistência que eu tinha de lançar um livro sobre isso. Mas eu fui provocado pelo seguinte, né? Em 2000, quando eu estava no processo preparatório da Conferência de Durban, eu lancei um artigo sobre racismo estrutural, em 2000. Né? Uhum. Eu apontava que, embora um artigo curto ainda, eram alguns apontamentos que eu estava colocando, né? Particularmente em função do neoliberalismo. Esse artigo foi publicado na revista da Agência Latino-Americana de Informação, de Quito, né? Está disponível na internet ainda. Chama Racismo Estrutural, Apontamentos para uma Discussão Conceitual, né? Que era um texto de reflexão para a preparação para a Conferência de Durban, em 2001. Né? Depois eu acabei não indo mais adiante disso. Aí o Silvio lança a obra que acho que é uma referência, né? O que é racismo estrutural. E uma coisa que eu percebi, né, é que começou a falar-se muito de racismo estrutural. Né? Todo mundo começou a falar sobre isso. Que, assim, eu acho de um lado interessante, né? Porque você mostra um pouco que a gente está, de fato, impondo matemática para o debate, mas eu vejo em alguns momentos uma banalização do conceito, né? Todo mundo fala de qualquer jeito, né? E aí você perde o conceito, né? E eu acho que a discussão estrutural ela tem uma potencialidade revolucionária, transformadora. Quando você banaliza, você esvazia esse conteúdo de ruptura, né? Esse conteúdo transformador, né? Insurgente que está nesse conceito. Não estou falando do Silvio, pelo contrário, o Silvio é uma pessoa que posicionou-se de forma que eu considero adequadíssima, né? O que é isso? Mas isso virou uma coisa que, né, todo mundo começou a falar, né? Dentro da necropolítica, né? Conceito no Mbembe, mesma coisa, todo mundo começou a falar e perde o sentido do conceito. E aí, então, né, aí até como responsabilidade política, como militante do movimento negro, eu achei um dever de intervir, né, de recuperar o conceito, posicionar e ver de que forma ele pode, de fato, servir como uma potencialidade de reflexão, diagnóstico e de ação para a luta, né, pela transformação do país. Por isso, então, aí, provocado pelo Juninho, né, a partir dessas invitações, como militante, que a gente resolveu, então, produzir essa obra. Então se a gente tem que agradecer a alguém por essa produção, é o Juninho. Isso. Juninho, muito obrigado. Juninho foi. Mas aproveitando essa colocação que o senhor apresentou, né, de como o senhor chegou a esse processo de fazer essa obra, e aí o senhor coloca muito bem, né, esse processo de banalização dos conceitos, que inclusive, às vezes, ele é utilizado como uma tática de esvaziar o sentido real do próprio conceito, né? A banalização ela também serve nesse sentido, e a gente vê isso muito na disputa sobre a questão racial no país, né? Então, quando você procura esvaziar o conceito de racismo estrutural, você também costuma esvaziar as soluções para a superação do próprio racismo. Né? A gente que faz luta no movimento negro sabe que a gente não é um movimento homogêneo, tem nossas diferenças de leitura sobre qual a tática, né? Sobre o debate aqui no Brasil, a gente vai ter diferenças desde o Abdias, do próprio Clóvis Moura, entre outros intelectuais ao longo da história, posições de movimentos negros também de forma diferente, desde o MNU, desde o próprio da Negro, enfim. Hoje a gente tem, por exemplo, frentes do movimento negro como a Convergência Negra, e você tem também a Coalizão Negra, então existe uma diversidade de pensamentos sobre a questão racial no país. E aí, quando o senhor apresenta de fato, né, essa questão do esvaziamento do conceito, passa também, acho que, por uma perspectiva de que quando o próprio sistema entende de que esse debate de forma sistematizada e bem aprofundada, ele pode acarretar um processo de organização mais qualificado na luta antirracista do país, que inclusive vai impulsionar um processo do questionamento do próprio sistema. Então, cada vez mais é perceptível que o próprio, né, o mercado, enfim, essa ideia do black money, essa ideia de enegrecer o capitalismo, ela tem sido cada vez mais aprofundada. Inclusive, como o neoliberalismo ele se apodera desses conceitos, tanto não só da questão racial, na questão de gênero, na questão da diversidade, na questão ambiental, inclusive para dar uma nova leitura à pauta, né? Assim, pautar a luta. E aí eu queria que o senhor falasse como é que o senhor entende isso, como é que o senhor vê esse movimento, né, do próprio sistema agora, enfim, que a gente entende de que a formação socioeconômica do Brasil, né, e os modos que o capitalismo se fundou no Brasil, ele tem como um dos estruturantes o racismo. O racismo ele é uma das engrenagens que tem esse processo de exploração, inclusive o neoliberalismo a todo vapor.
Então, como é que o senhor encara hoje o próprio neoliberalismo mercantilizando, né, usando a nossa luta também para o mercado, né, para além não só de produzir um mercado para a população negra, mas também de esvaziar o conceito, né, de racismo, achando que a superação do racismo está pela superação individual do sujeito, né, que é aquela ideia de que a favela venceu, de que o negro no topo, né, que passa até por uma questão de criar uma suposta elite negra, que a gente já viu que foi esse processo nos Estados Unidos, enfim. Então, como é que o senhor encara esse processo aqui no Brasil? Só para ali passar, teve uma entrevista onde o Mano Brown entrevistou a Angela Davis, não sei se você ouviu, no Mano a Mano, e ele faz pergunta, né, para ela, de como ela vê, se ela vê que, de fato, daqui a alguns anos pode existir uma elite negra brasileira. E ela dá uma resposta contundente de que o processo de superação ele não é individual, ele é coletivo, né? Não basta um sujeito ascender e achar que isso é um processo de superação a conta-gotas do racismo no Brasil. Então, na verdade, a tônica da obra que a gente lançou vai um pouco nessa linha, né? Porque justamente esse esvaziamento do conceito é produto dessa apropriação liberal do conceito. O que acontece? Assim, nós temos algumas questões assim mais recentes que levam um pouco essa confusão político-ideológica, né? Primeiramente, assim, eu acho que essa disputa político-ideológica no movimento social, isso acontece em qualquer movimento social, né? Movimento sindical, você tem também várias correntes, né? Movimento feminista também tem várias correntes, movimento estudantil, né? Então isso faz parte da tônica do movimento social. Como a questão racial começou a ter uma certa visibilidade, né? Então essas diferenças acabam aparecendo um pouco mais. E veja, não se trata de um problema isso. Muitas vezes há um equívoco, até mesmo nós, o movimento negro, de achar que está dividindo. Não, não é. Acho que é uma disputa ideológica, a gente tem que colocar isso de forma clara, de forma nítida, né, para a gente poder justamente ver quais são as perspectivas mais eficazes de transformação. Tá, eu estabeleço, por exemplo, na minha obra, um diálogo com a Beatriz Nascimento, com a Abdias, faço uma crítica, inclusive, à ideia de quilombismo, faço crítica também à ideia de paz-escola da Beatriz Nascimento, e veja, faço isso com respeito, inclusive, dos autores, né? Não é um desrespeito. Acho que há um equívoco. Quando você critica um autor negro, uma autora negra, você não está desrespeitando, pelo contrário, você está valorizando, né? Você está trazendo esses autores, autoras negras, para o debate político. Né? Eu vejo alguns comportamentos intelectuais negros e negras que qualquer crítica já interpreta como racismo, como machismo. Não é isso, né? Você está debatendo do ponto de vista político-ideológico, né? Acho que o debate é saudável, faz parte. Agora, o que acontece, assim, né? Algumas questões assim que eu pontuo na minha obra. Primeiramente, assim, né? Para a gente pensar que é racismo estrutural, entender a ideia de raça, tá? E é um fato, assim, é uma questão que a gente tem que discutir, de onde vem essa classificação racial que nós temos como referência para debater racismo. E aí, eu acredito que a discussão que eu considero mais eficaz, mais interessante, que apresenta isso, são os teóricos decoloniais. Tadeu Boquerrano, Ramon Grossfogel, né, o Rick Dussel, que vão dizer o seguinte: essa classificação racial de referência nós temos, brancos, negros, indígenas, ela foi construída no processo de colonização. Tá? Então, você tem. E veja, quando se constrói essa classificação racial, ela tem um objetivo nítido de justificar a colonização. E veja interessante, né? Os pensadores caribenhos, como Aimé Césaire, Franz Fanon, por exemplo, já pensavam, já diziam isso. Eles articulavam racismo com colonialismo. Né? É interessante isso. Acho que a gente tem que olhar um pouco mais. A gente olha muito os Estados Unidos, né? Nada contra, acho importante a referência dos Estados Unidos. Mas olha pouco para a América Latina, né? Para o Caribe, particularmente. Eu acho que tem questões muito interessantes para a gente poder pensar, né? Como é que a experiência do Caribe, a discussão política do Caribe, né? Da população negra, acho que ela diz mais ao Brasil do que a experiência norte-americana, estadunidense. Então, veja, é uma classificação racial baseada... Até uma perspectiva do Atlântico Negro. Exatamente, Porque, assim, primeiramente, né, é uma classificação racial que foi construída para justamente justificar a colonização e, no segundo momento, para explicar a própria inserção subalterna dessas nações no sistema mundo capitalista. Tá? Então, você tem uma relação direta entre dependência, capitalismo dependente e racismo. Estão vinculadas as duas coisas, né? Eu utilizo bastante as teorias do Rui Mauro Marini, de teoria marxista da dependência. Aí, quando você verifica isso, veja, é um contrassenso fazer oposição raça e classe, como vejo em algumas discussões. Porque, veja, raça e classe são categorias, embora de origens distintas,
mas que se articulam mutuamente na experiência brasileira latino-americana. Porque a população negra veio para ser trabalhadora. Ela veio na condição de ser classe trabalhadora. E o racismo opera no sentido de mantê-la nessa condição de classe trabalhadora superexplorada, como escravizada e como trabalhadora precarizada nos dias de hoje. Tá? Então, falar em classe é falar em raça, falar em raça é falar em classe. Né? Não tem muito sentido você separar as duas coisas. Eu acho que isso é um erro, primeiramente, de certos setores da esquerda, que pensa a classe num sentido abstrato, sem pensar como essa classe se realiza concretamente na realidade brasileira, e é um erro também de uma visão que a gente chama de pós-moderna, de raça, que pensa a raça apenas aquela diferença. Né? É diferente, mas é subalterno, hierarquizado em função do sistema de classes. Né? Então, quando a gente vai pensar racismo estrutural, é a partir dessa perspectiva. Né? O racismo como operadora da manutenção da acumulação de riqueza no capitalismo independente no Brasil. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, o próprio suscitou a questão do capitalismo independente, né? E eu acho que o próprio Clóvis Moura, ele tem, dentro dos autores que busca fazer uma leitura, né, sociológica sobre a questão racial no Brasil, ele é um dos autores que consegue fazer essa conexão, né, entre a relação da formação de classe e a questão da formação de raça em nosso país. E eu queria ver como o senhor acha isso. Bom, Clóvis Moura é a minha grande referência, né? Clóvis Moura e Lélia Gonzalez, né? São as duas grandes referências que a gente trabalha. O Clóvis Moura, porque ele tem um diagnóstico histórico muito interessante no Dialética Radical do Brasil Negro, que ele fala que a forma que foi feita a abolição da escravidão no Brasil na metade para o final do século XIX, de 1850, cadê Eusébio de Queiroz, até 1888, a Lei Áurea, é uma transição controlada pelas classes dominantes do modelo escravista para o modelo capitalista dependente. Né? Ele fala abertamente isso, embora ele vai desenvolver posteriormente o que seria esse capitalismo dependente, a gente agrega então a discussão do Rui Mauro Marini, mas ele vai apontar exatamente isso, né? Um projeto das elites brasileiras, das classes dominantes brasileiras, essa abolição inacabada, que a gente fala no movimento negro, justamente para garantir uma acumulação de riqueza via a superexploração. Então, se o racismo, ele, em um certo momento, ele justificou a escravidão, ele justifica a superexploração da mão de obra, e aí você tem o desemprego, o subemprego, a precarização da mão de obra. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante do Clóvis Moura. E a Lélia Gonzalez, ela tem uma discussão muito interessante, né? Que ela vai fazer, num dos textos dela, e eu queria até destacar aqui o trabalho memorável, né, que a professora Flávia Rios e a professora Márcia Lima, minha colega da USP, fizeram ao reunir os textos da Lélia Gonzalez numa obra chamada Por um Feminismo Negro Latino-Americano, né? Que eu acho fantástico, né? O trabalho que elas fizeram, né? A Lélia Gonzalez é uma grande intelectual brasileira que, infelizmente, pouco se fala. Ultimamente tem falado um pouco mais, mas muita coisa ficou no esquecimento dela. Então, esse trabalho, para mim, é ímpar, né? Que as duas intelectuais negras, né, amigas minhas, pessoais, inclusive, fizeram. Num dos textos, né, da Lélia, ela vai dizer o seguinte, né? A situação social da mulher negra, ela está diretamente vinculada à forma que ela foi incorporada no mercado de trabalho, e ela dá um destaque, inclusive, no próprio processo de desenvolvimento industrial no regime militar. Né? Quando você tem várias camadas de desenvolvimento econômico industrial no regime militar, né? A camada mais frágil, né, o desenvolvimento industrial do setor de bens de consumo não duráveis, né, onde tem um trabalho mais precário, mais desqualificado, ou bem desqualificado, é onde admite-se a presença da mulher negra. Né? Então, ela vai trabalhar com essa lógica, que eu acho bem interessante, demonstrando que mesmo em momentos de crescimento econômico no Brasil, essa inserção do trabalhador negro, da trabalhadora negra é precária. Tá? Então, ela vai trabalhar com essa discussão. Sem contar os debates que ela faz, que eu acho muito interessante, né, do racismo como negócio cultural, o conceito de americanidade, assim por diante. Então, vejo, são dois autores que eu entendo que são centrais para se pensar, de fato, diagnosticar de forma que eu acho correta, né, como é que se dá o racismo no Brasil. Professor, eu sei que não existe fórmula pronta, mas acho que já apontando assim também já para a gente ir pensando qual a sua leitura, por exemplo? Né? A gente fala muito sobre o racismo, sobre a leitura que a gente entende dessa formação, né, enquanto conceito, mas dos movimentos, né, de força que a gente faz sobre o debate racial é para superá-lo, para a superação do racismo. Como eu disse, eu acho que não tem fórmula pronta, mas hoje, olhando para a história do movimento negro, evidentemente, particularmente eu, né, que tenho
sou de uma geração muito mais nova, hoje, dentro da questão racial, consigo perceber, a partir do prisma da história, o quanto que militantes que vieram antes de mim, como o senhor, entre outros, os companheiros da formação do MNU, foram responsáveis por avanços que a gente... questões. Mas, num aspecto mais geral, o que nessa perspectiva sobre a luta contra o racismo no Brasil como um caminho a ser apontado, né? Qual é o nosso desafio para esse próximo período? Inclusive, que a gente passou 4 anos, 6 anos, né, especificamente, desde o golpe, né, que foi implementado a partir do governo Temer, né, que foi um golpe que Dilma Rousseff sofreu, e 2 anos de governo Temer, e agora 4 anos do governo Bolsonaro, um governo declaradamente racista. A gente sabe que as estruturas sociais ela carregam consigo o efeito do racismo, mas o último governo, né, que está aí, que está saindo agora, inclusive operou desmontes, né, das pautas dos programas políticos sociais, né, que inclusive também visavam combater o próprio racismo no país. Então, qual é o desafio que a gente tem para esse próximo período, né, e qual é o desafio que a gente tem, né, enquanto militância, enquanto geração, nessa luta para a superação do racismo? Bom, são muitas coisas, né? Então, veja só, eu tenho uma formulação, né? Eu, na verdade, a gente construiu isso coletivamente na Rede Quilombação, que é a entidade que eu participo, uma formulação que a democracia não chegou na periferia, né? Essa formulação a gente construiu. E essa reformulação nós construímos a partir do seguinte diagnóstico, que num país que tem um modelo econômico baseado na superexploração da mão de obra, os arranjos institucionais constituídos para manter esse modelo econômico de acumulação de riquezas é um arranjo institucional que não se vincula diretamente àquele modelo de democracia liberal clássico, tá? É um modelo institucional que ele tem que pensar em 3 elementos que a gente considera importantes, né? Primeiro, é um modelo institucional, né, que tem um Estado voltado para garantir a concentração de renda e patrimônio, tá? Você percebe isso, é interessante de observar, né? Quando você tem, vamos pegar uns aparatos de Estado, né, que é o Poder Judiciário. Quando você entra, por exemplo, na Justiça reclamando um direito trabalhista, ou uma mulher, né, que sofre violência doméstica, entra na Justiça, você tem uma morosidade desse aparato judiciário em dar conta disso, né? O racismo mesmo, como crime inafiançável. Você tem várias barreiras, né? É difícil você dar conta disso, né? Entretanto, quando você tem um movimento social, por exemplo, o movimento sem teto, que ocupa uma propriedade produtiva, né, um imóvel vazio, por exemplo, exercendo aí o direito à moradia baseado na social da propriedade, no dia seguinte o judiciário da reintegração de posse, ele é muito célere quando se trata de garantir o direito da propriedade, ele é muito lento quando se trata de garantir os direitos humanos, particularmente da população mais pobre, né? Então, isso é uma tônica do Estado brasileiro, um exemplo dessa tônica do Estado brasileiro, né? Outra coisa importante, né? A gente observa, está tendo esse debate agora da reforma tributária, né? E o modelo tributário brasileiro é um modelo regressivo, né? Quem paga imposto é a população mais pobre. Tá? A base tributária do Brasil é imposto sobre salários e imposto sobre consumo. Então, uma mulher negra trabalhadora da periferia, por exemplo, quando vai comprar 1 quilo de arroz, o imposto que ela paga é igual ao do dono de um grande banco. Tá? Então, você percebe que o impacto de renda, quem sustenta o Estado, de fato, é a população mais pobre. Né? E esse modelo tem sido mantido durante muito tempo. Então, o segundo pé desse tripé desse Estado é um Estado que tem uma concepção restrita de cidadania. Né? E você observa isso, veja, quando o presidente eleito Lula vai falar que nós temos que priorizar o ataque à miséria social, o ataque à fome, né? Combater a fome, ele fala isso. É mais importante que manter o equilíbrio fiscal. A gritaria que se faz, né, na mídia hegemônica, em vários outros, ainda não pode, tem que garantir o equilíbrio fiscal, etc. E o que é interessante, né, chama muita atenção disso, né, as pessoas que estão sofrendo essa miserabilidade, a fome, etc., tá, estão sofrendo a situação social, não são chamadas sequer para dar a sua opinião nas matérias jornalísticas que tratam desse assunto. Quem vai falar? São os economistas engravatados, a maior parte deles vinculados ao mercado, que dão sua opinião, dando uma voz, né, para esse setor que está sofrendo as consequências dessa miserabilidade. Né? Então, qual a ideia? Cidadania é só para alguns, não para todos. Né?
E o terceiro elemento desse Estado, né, é um Estado que tem uma configuração de uma cidadania restrita e de concentração de renda e patrimônio, ele só se justifica pela violência. E a violência no Estado brasileiro, ela não é episódica, ela é estrutural. Por isso você, por exemplo, uma situação anômala, né? Nós estamos aí, teoricamente falando, mais de 30 anos, 38 anos aí de democracia institucional, né, após o fim do regime militar, a Constituinte Cidadã de 88, etc. E você tem aí, a cada 21 minutos, né, um jovem negro ou negra é assassinado pela polícia. Tá? É uma situação de quase uma guerra civil, né? Guerra não, massacre civil. Tá? Como é que você pode uma coisa dessa? Né? Você tem aí aparatos repressivos, né, que institucionalmente agridem, matam, assassinam jovens nas periferias. Né? Por exemplo, uma coisa como aconteceu em Jacarezinho, né, no Rio de Janeiro, aquela ação da polícia do Rio de Janeiro, seria impensável. Tá? Um governador, por exemplo, foi eleito no Rio de Janeiro que defendia mirar na cabecinha, né, o Wilson Witzel, por exemplo, ele pensava numa democracia institucional. E a gente normaliza um pouco isso. Então, esses três elementos, veja, eles acontecem não à toa, porque isso é o Estado que é necessário para manter esse modelo de acumulação de riquezas baseado na superexploração. E o racismo que atravessa isso. É a ideologia que justifica a manutenção tanto desse aparato institucional como também desse modelo de concentração de riquezas, né, esse modelo de acumulação de riquezas. Então, veja, eu acho que o movimento negro, né, na minha visão, né, o caminho para o combate ao racismo estrutural, ele passa, primeiramente, uma discussão de modelo econômico, tá, de você, de fato, né, ver quais são os caminhos para combater essa acumulação de riquezas, né, baseado na superexploração, que atualmente, por exemplo, é uma luta contra a precarização da mão de obra, a luta contra a reforma trabalhista, né, todo esse processo constante que o capital vem impondo de precarização das relações de trabalho. Então, acho que esse é um aspecto importante. E o segundo ponto, né, de você, de fato, pensar uma democracia radical, uma democratização radical do Estado brasileiro, né, que, por exemplo, você tem que repensar esse modelo de segurança pública, você tem que repensar os modelos de representação do Congresso Nacional, em que apenas 5% dos parlamentares, né, são negros, né, repensar o modelo do judiciário brasileiro, tá? Repensar todos os aspectos institucionais do Estado brasileiro, repensar, por exemplo, o próprio sistema de comunicação, nessa concentração, o monopólio de meio de comunicação, que é histórico no Brasil, né, que somente alguns podem falar, ou decidem o que falar. Tá? Então, tudo isso tem que passar tem que ser estratégia do movimento negro. Né? Então, eu vejo que o caminho para nós é nesse aspecto. Se a gente achar que as coisas são assim mesmo, e a luta contra o racismo é individual, é uma luta meramente para você ter visibilidade pontual, que a partir dos espaços que esses poderes instituem, ou então é para você buscar um mercado, uma elite negra, black money, veja, isso vai, no limite, atingir apenas uma pequena parcela da população negra, né? E mesmo assim, de forma muito frágil. E segundo, os mecanismos institucionais de opressão do racismo continuam existindo. No governo de Dilma, por exemplo, nós tivemos várias políticas dessa afirmativa importantíssimas, né, que possibilitaram a ascensão de muitos jovens negros e negras ir para a universidade, empregos, etc. Entretanto, se manteve a política de genocídio da população negra, que não mudou na estrutura, né, parte da estrutura do Estado. Então, essa é uma questão importante que a gente tem que enfrentar. Então, a gente está chegando ao final, e aí no final eu queria fazer umas perguntas rápidas e uma resposta rápida também, muito mais de referência aí para você deixar para quem vai assistir a gente, né, que está nos assistindo. Qual hoje, assim, você analisando, qual a sua maior influência, né, enquanto pensador ou pensadora sobre a questão não só racial, mas da sua formação, né, política e intelectual? Para mim é Clóvis Moura. Clóvis Moura e Alélia Gonzalez, né? As duas grandes referências minhas. A obra da sua vida, assim, que o senhor leu e, pô, isso aqui mudou contribuiu bastante para uma mudança de pensamento, para uma formação. O Dialética Radical do Brasil Negro, do Clóvis Moura. Uma música que também lhe atravessa, assim, quando o senhor pensa. Uma música, a casa de Gilberto Gil, né? A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Massa, professor. A gente vai chegando ao fim e agradece a sua colaboração, a total disposição
desde o primeiro convite de estar aqui conosco. A gente é um projeto que está iniciando, né, a partir da Fundação. A gente acredita que é um projeto importante, né, de fazer esse debate e trazer, inclusive, para dentro do próprio partido, essa discussão e dar visibilidade, inclusive, a intelectuais, né, e militantes da questão racial, tanto do partido, mas também que são parceiros ou que estão na academia e que contribuem cotidianamente na luta de um novo Brasil, inclusive, né, na perspectiva da superação do racismo. E aí a gente novamente deixa a dica para todo mundo de adquirir o livro Racismo Estrutural do professor Denis de Oliveira, uma obra importante para pensar a questão do racismo no país. É da editora Dandara, como eu disse no início, nosso companheiro Juninho. E aí peço para o senhor fazer suas considerações finais, professor. Não, quero agradecer, né, o convite, né, e parabenizar pela iniciativa. A gente precisa... O racismo, ele, quando a gente se depara com um ato racista, a primeira impressão que nós temos que é uma coisa muito tosca, né, uma coisa absurda tal, e de fato ele é, mas ele só existe porque há por trás dele uma estrutura muito sofisticada que o mantém, né? Então, para a gente poder enfrentar essas bases sofisticadas do racismo, é necessário nós também sofisticarmos a nossa reflexão, nosso diagnóstico, nosso pensamento. Então, acho que uma pequena contribuição que eu estou trazendo para a gente poder aprofundar esse debate, espero contribuído. E também peço, né, convido todos, além do ler meu livro, né, também acessar meu site, denisoliveira.info, Denis com 2 N's, ali tem alguns vídeos, lives, né, e alguns materiais também sobre a questão do racismo, comunicação, enfim, né, coisas aí importantes para a sociedade. Massa, professor. É isso aí, gente. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, em nome da nossa presidenta Nathalie Zemer. Agradecer toda a equipe que fica aqui garantindo que esse programa ele funcione. Agradecer ao Wendel, ao Fabiano, agradecer ao Sérgio, a Mari, que estão aí por trás, né, das câmeras, dando suporte e fazendo esse programa acontecer. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Até o próximo Aquilombar.